E aí, família, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Caramba, deu nem um minuto e já tô tagarelando já. Deixa eu tentar me organizar aqui. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Tudo bem? Muita correria? Tiagão já entrou, meu convidado. Tô me organizando aqui já. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Tudo tranquilo? Correria? Vamos que vamos. Hoje tem um convidado que já viajou para muitos lugares, tem muita experiência, um homem vivido. Já vou convidar ele já, tá bom? Deixa eu convidar ele logo. A nossa última live do mês de abril. Eita, cacete, já entrou, já conectou já. Deixa eu me organizar aqui. E Já aí, estamos mano, como é que. online. Já estamos online, menino rápido. E aí, mano, como é que tá? De boa? Graças a Deus, tudo bem. Por aí, como é que estamos? Tranquilo. Como é que tá Curitiba? Frio, calor? Rapaz, hoje caiu a temperatura, hein? Inclusive deve estar o que? Uns 17, 18, beirando uns 15, eu acho. Mas Deus o estamos de. livre. Pra gente que é nortista aqui é muito complicado, né? A gente tá beirando os 35 hoje à tarde. Eita, cara, ele tava todo molhado de suor já, se tivesse. Ave Maria, nossa, nem fale. Tá conseguindo me ouvir bem? Como é que tá o áudio? Eu ouço tranquilamente, tranquilamente. Eu espero Tá? que eu ouve bem também ou não? Tá tranquilo, tá de boa. A Show, show de iluminação tá bola. ótima. Vamos lá, pessoal. Quem quiser compartilhar o link da live, tá bom? Quem quiser chamar os amigos, chamar a família, prepara o cafezinho que hoje tem história. Hoje tem muita história, tem muitas perrengues, tem muita coisa pra gente compartilhar. Tiago, desde já peço sua autorização pro pessoal. Pode fazer perguntas, pode comentar. O que você acha? Com certeza, com certeza. Eu acho que a interação é a alma do negócio. É muito importante a gente estar aí conversando com o público aí. Com certeza, Tiago. Arrasou. Você é um cara fabuloso. Obrigado, Sejam, gratidão. Sejam muitos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Oscar Júlio, conhecido como Peruano Vasquez. Né? Eu criei o quadro De Frente com o Peru em janeiro, onde eu trago histórias de vida, trago viagens, trago perrengues para compartilhar com todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Quem quiser compartilhar o link da live, mais uma vez pode compartilhar. Aqui embaixo tem um íconezinho de perguntas, tá bom? Quem quiser fazer perguntas sobre a vida do nosso amigo Thiago, TG, pode perguntar também. Já deu autorização, então vamos perguntar. É assim mesmo. Vamos lá. Quer se apresentar também, mano, um pouquinho pra gente? Bom, não, fica à vontade aí. Fala aí que eu complemento por aqui e aí vamos Beleza, eu trocando vou, informações aí. vou, vou iniciar então. Deixa comigo. Fechado? Hoje, meu convidado, conhecido como TG, nascido em Porto Velho, Rondônia, tem 36 anos, é empresário, administrador por profissão e autônomo por vocação, estudante de arquitetura. E sem mais delongas, eu vou deixar ele se apresentar melhor um pouquinho sobre ele mesmo, sobre a vida dele, sobre o que ele se dedica. E é contigo, mano. Show, show de bola. Bom, Perono, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com a galera aí do Instagram. Para a gente é uma oportunidade de estar aí conhecendo, né, interagindo ainda mais. Acredito que hoje, esse momento de tecnologia, esse momento pós-pandemia, né, que a gente ainda está passando por esse momento pós-pandemia, a gente tem que se adaptar aos meios em que nós estamos inseridos. Então, certamente, as lives aí vieram para ficar, vieram para antecipar muita coisa, principalmente voltado ao mundo dos negócios, ao mundo principalmente de todos os aspectos aí, né? Bom, como o nosso amigo peruano aí falou aí, já deu o sinal aí de quem eu sou um pouquinho, né? A gente vai estar aí conversando um pouquinho para vocês sobre um pouquinho da nossa história, do dia a dia, cotidiano, viagens. E eu também quero deixar aí um abraço para todos aqueles que já estão aí nos acompanhando aí. Tem uns amigos aqui que eu estou vendo aqui, subindo aqui as palavrinhas aí. Não vou citar nomes por enquanto, mas Tá dá um todo abraço a mundo todos vocês que estão aí. tá todo mundo te cumprimentando aqui. Bichinho famoso, hein, Thiago? Oh, capaz, hein? Capaz. É isso Então aí. vamos lá. Você já fez live anteriormente, mano? Já participei de algumas lives. Isso é interessante porque a gente acaba tendo que se aderir, né, a esse novo método de reunião. Né? Em tempos atrás, eu participo, né, na verdade,
de uma organização que teve que se adequar completamente para esse momento de live, né? Apesar de nós estarmos aí distantes fisicamente, nós tínhamos que estar nos reunindo. E o método principal foi essa questão que a gente usou. As lives de Instagram, até mesmo dos aplicativos privados, como Google Meet, Zoom, enfim, vários outros aí. Então, a gente já tem aí um pouco de... acompanha um pouquinho desse momento tecnológico aí. Então, já participei de várias lives aí pelo Brasil afora também. TG, a gente estava comentando outro dia que... Vamos começar do começo, que eu gosto, Claro, né, claro. de saber sobre a sua vida. Você estava me comentando esses dias que como que foi esse processo, né? Hoje em dia eu te vejo você se comunicando super bem, né? Você já fala em público e tudo, mas como é que começou? Você já era assim? Você já está no sangue de se comunicar bem? Como é que foi no Cara, começo? isso é uma pergunta bem interessante. Eu acredito que todo mundo passa pelo momento que a gente acaba se descobrindo falando em público, né? Em tempos atrás, eu não falava em público, aos meus 16, 15 anos de idade, né? Eu sequer abria a boca para poder falar em público ou me expressar, ou expressar mesmo a minha opinião. De um tempo para cá, eu tive que mudar, eu fui obrigado a mudar, e aí eu tive que, literalmente, trabalhar esse lado. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir essas alterações, né? Uhum. De você não falar em público e depois você falar. Então, aos poucos, você vai mesmo se convencendo que você tem que participar disso, levar isso adiante, e que isso vai te favorecer aos aspectos, digamos assim, de trabalho, né? Então, em tempos atrás, eu não falava em público, tinha muita vergonha. Hoje eu já falo tranquilamente, já dou palestra até, inclusive, já participei de seminários, congressos, presidi alguns congressos de aproximadamente aí 2, 3 mil pessoas aí, e tranquilamente eu tive que desenrolar. Mas como eu falei, não é de um dia para o outro que eu consegui falar em público, né? Então a gente acaba Uhum. aí aos poucos e evoluindo nesse quesito. E como é que foi, mano, para você conseguir se comunicar em público melhor? O que que houve? Porque deve ter acontecido algo, algum passe, alguma coisa que te fez mudar, te fez melhorar. Porque eu te vejo super bem aqui, se comunicando e tudo. Uhum. A chavinha mágica do negócio, basicamente, que eu posso até mesmo te falar, está aqui atrás de mim até mesmo, no escritóriozinho aqui, a gente tem alguns adereços aqui voltados à Ordem Demolei, né? Para quem conhece já, eu acho que é um momento interessante, até mesmo entra de aprendizado, mas para quem não conhece ainda, fica uma dica, um gancho, para que as pessoas possam conhecer o que é a Ordem Demolei, o que é a maçonaria, né? Eu ingressei na Ordem Demolei, né? Como eu falei, aos 16 anos de idade, eu não falava em público. E lá, dentro dessa organização, eu fui como colocado em xeque para que eu pudesse falar em público, para que eu pudesse expressar a minha opinião, principalmente levar o que eu tinha de conhecimento adiante. E aí, como eu falei, a gente vai caminhando, a gente vai galgando alguns conhecimentos, alguns degraus, e aí a gente vai interagindo ainda mais com o nosso público. Então, a chave principal para o jovem, eu acho que até mesmo o público que nos acompanha aqui até mesmo, e em vídeos posteriores, né, visualizações posteriores, aqueles jovens que, ora, têm um certo receio de falar em público, eu convido a conhecer a Ordem Demolei e ver os bons proveitos que a organização tem na formação da intelectualidade, né, do jovem como um Uhum. todo. Então, eu aprendi com a organização, né, e um aspecto principal é formar líderes que falam em público, formar líderes que se destacam na sociedade e aí por diante. Isso é Ordem Demolei, e caminha paralelamente a questão da maçonaria como um todo também. Uhum. No caso, não sei se a gente pode perguntar, né? Mas a Ordem Demolei, a maçonaria seria uma religião? Seria uma... Como que ela é definida hoje? Legal essa tua pergunta. Eu acredito que seja uma dúvida de grande parte da sociedade. Entrando um pouquinho nesse gancho, que até mesmo o nosso gancho aqui é viagens, mas a gente deixa mais para depois, até mesmo para falar um pouquinho dos perrengues que eu tenho para vocês, que é hilário, por sinal. Ordem Demolei e maçonaria são organizações distintas, tá? E Uhum. elas não são uma religião. Então, elas são uma organização cujo a principal atividade é formar os homens de, né?
A Ordem Demolei, ela trabalha jovens de 12 até 21 anos de idade, né? Então, aquele jovem que tem essa idade, essa faixa etária aí, e quiser conhecer um pouquinho sobre a Ordem Demolei, tem um convite, né? E tem até mesmo alguns sites explicativos, o YouTube, etc. E o objetivo da Ordem Demolei é formar melhores líderes, né? Colocar em evidência o que o jovem tem de aprendizado, o que esse jovem, baseando-se em virtudes, né? Baseando-se em pilares principais, né? Que eu cito, que são 7 pilares que a Ordem Demolei defende, né? Que é o amor filial, né? Reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Então, um bom Demolei, ele vai se moldar dentro desses 7 pilares que são constituídos para a formação de um jovem para a sociedade, né? Então, isso é de primordial importância na educação do jovem dentro da família maçônica. Já a maçonaria, ela é voltada ao público de mais idade, de maior idade, de 18 anos adiante, né? Até 60 anos, o pessoal pode ingressar na ordem da maçonaria, né? É uma instituição sem fins lucrativos, mas cujo principal objetivo da maçonaria é lapidar o ser humano, né? Eu até cito um exemplo que eu acho que é primordial. Deixa eu pegar um exemplo aqui para te visualizar. Ó, Tá. Isso aqui é um exemplo de um símbolo maçônico, né? Aqui a gente pode perceber que tem um homem, ele está um pouquinho cheio de pó aqui, tem um homem, né, na formação dele, mas aqui para baixo ele está todo cravejado, ou seja, ele é uma pedra bruta. Então ele vai o quê? Ele vai tirar todas essas asperezas. Então o homem, ele tem que se moldar como um bom cidadão para a sociedade. E a maçonaria, né, voltada lá, antes mesmo da me fugiu agora, mas enfim, a idade média já tinha os maçons, né? É uma organização que surgiu na França com o objetivo né, de formar, de lapidar o ser humano para a sociedade. Maçom, em francês, significa pedreiro, né? Então são os construtores, são os pedreiros que constroem a moral, a razão, constroem não os edifícios, mas constrói a sua personalidade, o seu bom caráter para a sociedade. Então a maçonaria, ela já trabalha isto em cima dos homens de mais idade. Já a Ordem Demolei, ela é voltada a jovens. São 2 organizações distintas, né, com o principal objetivo: tornar feliz a humanidade, né? Então, assim, através da formação do jovem, através da formação do próprio ser humano, do próprio homem. Então, isso é de extrema importância, porque a gente tem que destacar isso perante a sociedade. Até porque, às vezes, as pessoas confundem. É uma religião? Não, Tiago, não é uma religião, como até mesmo você tirou já essa dúvida. O objetivo é deixar as pessoas ricas, não deixa ninguém rico, né? Tem muita gente que tem essa dúvida também. Hoje em dia, com esse aumento da tecnologia, isso acaba favorecendo pessoas que querem ganhar dinheiro usufruindo-se da maçonaria. Um exemplo é que está sendo distribuído por aí alguns convites para você ingressar na maçonaria de modo virtual. Não existe maçonaria de modo virtual. Não existe Ordem Demolei de modo virtual, né? Elas são de modo presencial e ela acontece no mundo inteiro. Ou seja, onde nós estivermos presentes, na Europa, na França, nos Estados Unidos, enfim, qualquer lugar onde tiver um maçom, onde tiver um membro da Ordem Demolei, certamente você vai ser muito bem recebido. Por quê? Porque nós nos tratamos como uma família. A Bíblia Sagrada, e eu até cito isso, a Bíblia Sagrada, Deus fala, tem lá escrito que nós somos todos irmãos perante Deus, né? Mas, infelizmente, por alguns acasos da própria sociedade, a gente não tem plena confiança naquela pessoa que está do nosso lado, não o vizinho, mas uma pessoa que esteja ao nosso lado. Já um membro da Ordem Demolei, um membro da maçonaria, ele tem plena confiança. Então é isso que se trabalha: fraternidade, irmandade, né? Que é liberdade, a igualdade entre todos e a fraternidade entre todos. Então isso daí é um resumão para a gente poder aí diferenciar.
não é religião, né? Mas assim, é uma organização fraterna, né? Voltada à Ordem Demolei Juvenil e uma organização fraterna, né? Dentro da maçonaria também. No caso, a maçonaria seria um complemento do Demolei ou não? No caso, são duas coisas distintas, totalmente diferentes. São bem distintas, mas a Ordem Demolei não significa que eu, para mim ser maçom, eu preciso ter ingressado na Ordem Demolei. Não. Sim. Não é um complemento, né? É uma base. Né? Uhum. Uma vai complementar a outra, mas não significa que eu esteja, se eu para mim ingressar na maçonaria, eu tenho que ingressar na Ordem Demolei. Não. Para mim ingressar na Ordem Demolei, eu tenho que ter essa idade, entre 12 e 21 anos, ser do sexo masculino e acreditar em um Deus superior, e aí por diante, depois segue todos os princípios do que é a Ordem Demolei. E a maçonaria, ela já tem que, você tem que acreditar em um Deus superior, você tem que ser um bom cidadão para a sociedade. E aí, por muitas vezes, você é convidado, né, através de um maçom, de uma pessoa física, né, nada virtual, né, de uma pessoa física, você é convidado para poder ingressar na instituição. E o que é legal é isso, eu acho que é a irmandade, né, que se faz na maçonaria, na Ordem Demolei. Tudo o que acontece, por exemplo, aqui, né, na cidade de Porto Velho, acontece na cidade de Curitiba, aí, na tua cidade, acontece lá em Kansas City, no Missouri, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, enfim, todo canto onde tiver as organizações, certamente elas são muito bem trabalhadas, esse lado da fraternidade. E o que é legal é isso, uma é distinta da outra, a organização, né? Mas elas se complementam, sim, entre si. Não depende. E, Tiago, comenta um pouquinho pra gente, acredito que você ocupou cargos, né? Estamos aí novamente. Voltou. Cara, eu não sei o que aconteceu, simplesmente meu celular desligou, peço desculpas, né? Mas desligou. O Instagram querendo derrubar a gente, mas ele não vai derrubar. Estamos aqui novamente. A audiência tá muito. Audiência, vamos lá, gente, a gente consegue. Show de bola. Vamos lá, nós estávamos comentando sobre a sua experiência, né, no Demolei, sobre a sua experiência na maçonaria. Você ocupou alguns cargos. Quer comentar um pouquinho pra gente? Como é que foi? Isso. Como eu falei, né, aos 16 anos de idade eu ingressei na organização, na Ordem Demolei. E isso me proporcionou um conhecimento grande, né? E é engraçado que tem alguns casos, por exemplo, que logo quando eu ingressei na Ordem Demolei, eu queria desistir da instituição, não queria seguir adiante. Eu falei, esse negócio lá, tô entendendo porra nenhuma, desculpa a palavreada aí. O que o pessoal tá fazendo aqui dentro, reunião, levanta um, fala, levanta outro, fala. Mas aí eu fui impulsionado praticamente para poder continuar na organização, né? Desculpa. E aí com com este start, né, posso dizer aí, eu acabei gostando, né, de estar conhecendo novas pessoas, novos jovens, participando de atividades, participando de reuniões, participando de algumas idas à casa de pessoas que até pouco tempo eram desconhecidas para mim. E quando eu era recebido na casa dessas pessoas, pasmem, eu era recebido de uma certa maneira como se eu fosse já membro daquela família. E não só eu, mas todas as outras pessoas. Então isso eu fui abraçando, eu fui gostando da Ordem Demolei. E lá dentro eu pude perceber que é uma organização muito bem estruturada, né, com cargos, com várias faixas de conhecimento. E de lá para cá eu fui até mesmo me aventurando em alguns cargos, né? Por exemplo, dentro da Ordem Demolei, existem algumas... Só mais um objetivo. Quando você diz, eu entrei com 18 anos, você entrou, você foi convidado, você tem algum familiar? Como é que foi mais ou menos seu ingresso, né, na Ordem? Legal essa pergunta. Eu não tenho nenhum familiar membro da Ordem Demolei e nem da maçonaria. Eu tenho um tio, né? Só que ele não frequentava a maçonaria. E é engraçado porque quando na verdade, não é que não recebi o convite. Minha mãe me proporcionou essa... Ela conhecia uma colega dela que tinha um menino que era Demolei. Não quer levar o Thiago lá para esse negócio, tal, outro dia, não. Enfim,
Aí acabaram me Leva o convencendo Thiago para também, leva o levar. Thiago. Justamente, leva lá, eles me convenceram para levar. E assim, e é engraçado porque quando eu perguntei dela, inclusive, o que é maçonaria, tal, tudinho, não soube explicar. Eu também não tinha tanto conhecimento, a gente não tinha tanta tecnologia na época, internet, Google, Facebook, etc, etc. E aí o que que aconteceu? Eu falei, caramba, na minha cabecinha, aos 16 anos de idade. Eu falei, pô, legal, maçonaria, acho que eu vou mexer com móveis, hein? Deve ser bacana isso aí. Então eu pensei, eu já associei, né? A maçonaria, móveis, marcenaria, vou trabalhar, fazer alguns artesanatos, né? E aí por diante. E nada disso aconteceu, não fiz nenhum artesanato, não aconteceu nada. Mas aí, então, eu acabei conhecendo a instituição, né, através, né, desse jovem que me apresentou a organização. E praticamente me deixou lá dentro. Eu fui caminhando praticamente sozinho, fui conhecendo algumas pessoas, fazendo amizade, tal, tudinho, e seguindo adiante. E nesse seguindo adiante, eu acabei ganhando alguma certa, digamos assim, algum ponto de referência, né? Dentro da organização, como eu falei anteriormente, ela é muito bem estruturada. Tem os cargos a nível estadual, a nível nacional, a nível municipal. Né? A nível municipal, que é uma estrutura composta por jovens, né? Que um é o líder, né? Um é eleito para dirigir o grupo. E aquele que é eleito para dirigir o grupo, aí ele tem todo um preparo, ele tem todo um aparato, ou seja, ele tem o vice, ele tem o segundo, né, abaixo dele, e aí tem todos os outros cargos que são administrativos dentro da ordem Demolei, né? É bom porque, assim, quando o jovem ingressa, ele participe das reuniões e ocupe cargos, todos os cargos, para ele ver como que é o desenrolar administrativo de como liderar jovens. Pois bem, acabei ingressando na Ordem Demolei, acabei participando das reuniões, acabei gostando das reuniões, e aí eu comecei a visualizar que eu tinha um certo parâmetro a seguir. Eu falei, cara, beleza. No ano de 2005, eu fui convidado a estar me candidatando a um cargo, né? Minto, 2003, a me candidatando a um cargo. Fui eleito, consegui, fiquei 6 meses, né, nas reuniões. As reuniões da Ordem Demolei acontecem somente aos sábados, pela parte da tarde. Ia direto, participava, e aí eu fui evoluindo, né, o cargo. Daquele segundo, fui para o primeiro, vice. Do vice, eu fui para mestre conselheiro, que é a nomenclatura que se dá, que é o que dirige o capítulo a nível municipal. O capítulo é a cédula da Ordem Demolei. E é o que vai dirigir a cédula no âmbito municipal. E no seguir adiante, fiz alguns trabalhos. O que é fazer trabalho, Tiago? É arrecadar dinheiro para poder fazer filantropia, angariar fundos para poder fazer uma socialzinha entre jovens, você ir num banco de sangue para levar os jovens para poder fazer doação de sangue, é você fazer os jovens irem a uma casa dos anciãos, casa do ancião, para poder eles prestarem um momento de conforto àqueles que estão lá precisando, mostrar ao jovem, né, o âmbito filantrópico. Isso é a Ordem Demolei, isso é você liderar um grupo de Ordem Demolei. Pois bem, acabei continuando lá, ocupando alguns cargos e cheguei ao cargo nível municipal. E aí, logo em seguida, me surgiu a oportunidade de estar me candidatando ao cargo de nível estadual. E esse de nível estadual, na liderança juvenil, eu ainda estava com 18 anos de idade, aí exigia um pouquinho das minhas viagens, começar um pouquinho das minhas viagens aí pela Ordem Demolei, né? E nesse caminhar aí eu acabei conhecendo um pouquinho um tio maçom, que é a nomenclatura que os meninos tratam, os maçons, um tio maçom que estava vendendo uma coleção que ele não queria mais ter. Ele estava vendendo uns bottoms, não sei se dá para ver um pouco assim. Isso aqui os demoleis usam muito, né? Na gravata, na roupa, na vestimenta deles. E aí o que eu fiz? Aí eu peguei, fui até esse tio que morava aqui na cidade de Porto Velho, comprei todos os bottoms dele e passei a vender aquilo. Para quê? Para poder sustentar as minhas viagens, até porque eu não tinha condições financeiras de estar viajando cidade a cidade do estado de Rondônia. E a organização não tinha financeiro na época, no ano de 2005. Estava havendo uma
reestruturação da organização. Não tinha caixa, né, suficiente para poder bancar. E aí comecei a vender os pins aí pelo estado. Vendia pra caramba, comprava R$1,70 na época, vendia R$5, R$6 aí. Então era um lucro bom, né? Mas Com isso era certeza. para quê? Para poder pagar as minhas viagens. E aí eu fui até me apelidaram até mesmo de moambeiro do estado, né? Lá vem o TG, o moambeiro do estado, vendendo as coisas, tudinho e tal. E aí eu fui conhecendo um pouquinho a realidade de como é viajar sozinho, né? Tinha finais de semana, óbvio, né? Que tinha que ir participar de reuniões para poder representar a organização a nível estadual nos municípios. Aqui no estado de Rondônia, por exemplo, são 21 cédulas da Ordem de Molay espalhadas aí pelo interior do estado. Então, isso é legal, porque aí a gente conhece aí, por exemplo, é de Vilhena a Guajará-Mirim aqui para nós, né? De fronteira a fronteira, fronteira com o Mato Grosso, fronteira com a Bolívia. Então, tem a cédula da Ordem de Molay. E aí eu acabei conhecendo, aprendendo, tendo alguns perrengues, né, no momento juvenil dentro da Ordem de Molay. E aí passou o meu prazo de validade dentro da Ordem de Molay. Atingi 21 anos de idade. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu gosto tanto da organização, não tem como eu deixar ela de lado, né? E aí eu fui convidado a ingressar na maçonaria, né, através de um maçom, né? Me fez o convite, aceitei. Ingressei na maçonaria com o objetivo de voltar em forma de trabalho para a Ordem de Molay. É diferente, maçonaria, a Ordem de Molay, o trato já é diferente. E aí eu acabei, né, me articulando, né, conhecendo um pouquinho da organização e tendo os meus caminhos dentro da maçonaria. Até que nos anos seguintes, após alguns aprendizados, né, após algumas participações em reuniões, muitas por sinal, muitas viagens até então aí, eis que surge uma oportunidade de liderar o estado de Rondônia a nível Ordem de Molay, mas como liderança adulta, né, como grande mestre estadual. E o que é isso para a nossa sociedade como um todo? É como se fosse o governador da Ordem de Molay no estado, né? Cada estado, hoje a Ordem de Molay está presente aí nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, cada estado tem um governador, tanto de liderança juvenil quanto de liderança adulta, né? Então, eles governam, trabalham tranquilamente a Ordem de Molay nos seus estados. E me surgiu a oportunidade no ano de 2011, né, a trabalhar dentro do estado de Rondônia. Viajei um pouquinho mais, né? Aí a organização ela já tinha uma estrutura assim que acabava assim até mesmo bancando, né? Financiando, não, ofertando a visita do governador do estado em uma determinada cidade aqui em Rondônia. E aí por diante a gente foi, né? Caminhando, participando de reuniões, participando e estreitando os laços. Como é que eu posso até mesmo citar? Conhecendo o estado vizinho, o estado do Acre, o Amazonas, Mato Grosso, né, que são estados aqui fronteiriços a Rondônia. E aí fomos seguindo adiante, tal, tudinho, e aí depois me surgiu algumas outras oportunidades de estar ingressando na organização a nível nacional, né? E aí aumentou o leque de responsabilidades para com a Ordem de Molay. Então, de um jovem que ora não falava em público aos 16 anos de idade, a um jovem que depois de 19 anos ininterruptos de trabalhos pela Ordem de Molay, chegou ao cargo máximo da instituição, que é presidente, né, a nível nacional da Ordem de Molay. Para mim, sair do zero e ir no 100. Tudo bem que tem um lapso aí, 19 anos, mas é inigualável o que a Ordem de Molay forma. Ela forma intelectuais, ela forma jovens, cujo principal objetivo é liderar outros jovens. E eu tenho a certeza que tanto eu, quanto outros demolays, ou outras pessoas que conhecem a organização, elas sabem o quão é boa para a formação da sua juventude. Cheguei ao cargo máximo da organização e aí eu comecei a viajar ainda mais, né? Tanto o Brasil quanto alguns países, tudo não é pela Ordem de Molay, mas participando de reuniões
na Ordem Demolay. E aí, já entrando nesse gancho, acredito que seja um pouquinho desse gancho, que eu comecei a visitar, comecei a participar de reuniões em outros estados, em outras cidades, e aí conheci, e é aquela coisa como a gente fala, que se você quer ser rico, não seja financeiramente, seja de conhecimento, seja de cultura. E aí eu comecei a abrir um pouquinho o olho que o Brasil tem dimensões gigantescas, mas ele tem um elemento principal, que é o elemento cultural do brasileiro. Aí no sul do país, é um povo muito bairrista, né? Um povo muito aguerrido, que defende suas honras, né? Não diferente do Nordeste também, que é um povo trabalhador, batalhador, do Norte, que é aquele que enaltece que eu sou do Norte, que é isso, que é aquilo. Então, cada elemento, cada estado tem o seu elemento cultural, e é muito interessante a gente conhecer isso. E aí eu comecei a adquirir um pouquinho de conhecimento em cima do Brasil inteiro. E de lá para cá surgiram aí inúmeras viagens. Pode-se dizer que você já conhece o país inteiro. Conheço, só tenho 2 estados, eu até me culpo muito que eu não conheço, que é o Maranhão e o Piauí. Infelizmente mesmo, eu não conheço esses 2 estados, que são muito ricos, né? Tanto de turismo quanto de belezas naturais, turismo e de cultura, eu acho que é muito importante, né? Mas eu conheço o Brasil inteiro, graças a Deus, aí conheço alguns países aqui da nossa América do Sul que fazem fronteira também com o Brasil aí. Bolívia é um exemplo, Paraguai, Uruguai, Argentina. Peru, cadê Peru? Pois é, falta conhecer o Peru, né, na verdade. Na verdade, o Peru, eu estou programando uma viagem para a gente poder ir até a Machu Picchu com um grupo de amigos, né? Para a gente ir de carro daqui de Porto Velho até Lima, né? E aí a gente seguir até Machu Picchu, que é o desejo de conhecimento de todo mundo. Mas dá para ir pela transoceânica, não, pela Transpacífico, que faz aqui de Porto Velho até lá, acho que, se eu não me engano, são 5.000 quilômetros, e é uma viagem que está nos meus planos, sem sombra de dúvidas, para poder conhecer. Porque, putz, pense num povo cultural, rico culturalmente, é o Peru. A Bolívia também me surpreendi muito, né? A gente que conhece somente cidades fronteiras fica muito enganado. Eu, por exemplo, a minha primeira viagem que eu fiz foi para fora do país, assim, tal, tudinho, até mesmo, acho que a cidade lá que é fronteira com... na verdade, foi Guaiará-Mirim, né? Guajará-Mirim, que é Brasil, e Guaiará-Mirim, Bolívia. Nossa, Bolívia. Mas quando a gente chega lá, convém, é muito feio. É uma cidadezinha que ainda precisa de um elemento estrutural, mas aí a gente fica com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, mas credo, o pessoal não cuida da cidade, suja tudo, tal, tudinho. Eu conheci Cobija, que é a cidade, que é a fronteira, mas por parte do Acre, né? Conheci Cobija, e aí Cobija deu uma amplitude maior do que é a Bolívia, mas me surpreendi mesmo quando eu conheci Cochabamba. Cara, que cidade fantástica. Eu que sou estudante de arquitetura, menino do céu, é muito rico em arquitetura, muito rico. A minha coordenadora do curso, ela é boliviana, ela é de Cochabamba. E ela fala, Thiago, vai para conhecer o elemento cultural. É muito fantástico. Aí falta o Peru, né, para conhecer, aí falta os outros também, aí por diante, para a gente poder tentar desbravar o mundo aí afora. Ainda agora a gente tinha uma convidada nossa, estava perguntando qual é o seu próximo destino. Como a live fechou, agora eu não consigo procurar o comentário, mas qual seria o seu próximo destino? Se já tem mais ou menos esquematizado, ou como é que tá? Sim. Dia 19 de junho agora, eu vou estar em Miami. Eita, tenho programado já uma ida a Miami aí, Orlando e Miami, né? Que vai acontecer um congresso internacional da Ordem Demolay na cidade no estado de Orlando, né? Na cidade de Orlando. E aí eu vou para participar lá, para poder interagir com os irmãos, e também aí eu vou por Miami, né? Mas eu tenho agora junho aí programado. Já é a terceira vez que eu vou aos Estados Unidos. Então é legal, é bem diferente, muito diferente
do que a gente imagina, cara. É fantástico. Caramba, que bacana. Aproveitando o gancho das viagens, qual foi a viagem mais longa que você já fez? Tanto Mas, de longitude quanto de demora, que eu digo assim, dos dias que você passou lá. cara, de mais dias que eu passei foi em Washington, né, DC. Lá ficamos aí 7 dias, né, em Washington, então deu para conhecer muito. Participei do congresso e aí aproveitei para poder fazer um turismo lá local. O que eu fiquei de maior tempo foi isso, mas de maior distância foi quando eu fui para, rapaz, Rorainópolis, no interior de Roraima. E assim, então eu peguei um voo muito doido, daí foi Porto Velho, Brasília, Brasília, São Paulo, São Paulo, Manaus, Manaus, Belém, Caramba! Belém, Boa Vista. Não, E que foi aí uns 2 dias de voo, né? literalmente, Sério? literalmente, ô Caramba! louco. E aí descemos em Boa Vista, descansei um pouquinho e segui na comitiva com os irmãos para Rorainópolis. Então, é bem tenso. Outro voo assim que foi bem longo foi para quando eu fui para Juazeiro, no Rio Grande do Norte. E aí, só que esse aí não foi conexão, foi escala. Foi Porto Velho, Manaus, Manaus, Belém, 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 Recife, Recife, Fortaleza. É Fortaleza que eu entrei em outra aeronave, outra companhia para poder chegar até Juazeiro. Meu Então Deus, foi bem que louco. trabalho. Normalmente os voos de Porto Velho, tudo tem conexão, exceto agora que criaram Fortaleza, eu acho, né? É direto, mas Isso, tem os um voo que demais ele. voos. Exatamente, tem um voo que vai Porto Velho, Recife e Porto Velho, Salvador, se eu não me engano. Recentemente a Azul colocou esse destino aí e ele é direto, então isso é bem bacana. É uma dica aí para os viajantes de plantão aí. Cara, Né? eu também me amarro em viajar. Eu gosto de viajar, gosto de conhecer outras culturas. Fantástico. Só uma dúvida, quando você fala, fui para outros países, né? Como é que funciona os eventos? Vocês têm tradutores? Ou você fala em português, espanhol? Como é que fica o seu idioma, a sua comunicação com as Aham. pessoas? O inglês eu desenrolo, né? Ah, Eu acabo desenrolando, né? Eu demoro um pouquinho para processar, mas eu acabo desenrolando um pouquinho. Às vezes dá um medo, né? O espanhol, muito pouco, né? Como mais ou fala, né? menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Mas assim, eu acho que você tendo o inglês, você chega a qualquer canto do mundo afora, né? É, tem engraçado porque eu tenho até mesmo alguns percalços, eu até entrar nesse assunto aí, que para mim é loucura. De vez em quando a gente comete algumas coisas. Tinha finais de semana, por exemplo, que eu não parava em Porto Velho. Eu, sem mentira nenhuma, eu acho que eu fiquei assim 3 meses consecutivos, todo final de semana viajando. Porque tinha que participar de reunião, tinha que participar de eventos, congressos, etc, etc. E de uma hora para outra, infelizmente, a gente corre, né, o risco de perder voos, né? Isso faz parte da vida, do Já cotidiano, perdi voo né? também já. Isso é muito ruim. E o pior é quando acontece em outros países. Vou te citar um exemplo. Cara, esse dia eu tava, minha Nossa Senhora, eu tava abençoado, literalmente. Eu tava em Cochabamba e aí entrei na aeronave. Eu comprei para que a comitiva ia sair de São Paulo, ia para Cochabamba. Eu, para me economizar, né? Ônibus. Depois eu peguei um transporte de Rio Branco até Cobija, que é a fronteira com a Bolívia, e aí eu ingressei num voo na Boliviana de Aviação para Cochabamba. E aí cheguei em Cochabamba. Bacana, participei do evento, show de bola, cidade bonita, me encantei pela cidade, show de bola. Segunda-feira eu fui embarcar, porque eu já tinha segunda-feira para Cobija novamente, e Cobija, na terça-feira, eu ia até Rio Branco, né, na segunda, aí na terça-feira eu já vinha de Rio Branco para Porto Velho de avião, aí eu consegui um avião. Só que daí, o cidadão se atrasou um pouquinho e acabou perdendo o voo em Cochabamba. Eu falei, caraca, bicho, sem noção. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Pedi socorro a um grande amigo, grande irmão que morava na cidade de Cochabamba, que era estudante de medicina. Aí ele apareceu por lá, tá tudinho, só que daí não deu para me dar muito suporte. Aí eu
o pessoal da companhia me orientou a entrar numa fila, que era o pessoal para poder ingressar, né, alocar em outro voo. Quando eu fui para ser atendido, já tinha lotado o voo. Conclusão, era para pegar outra fila. Aí lá se vai eu para outra fila. Cheguei lá, não tinha mais vaga, só de voo do dia seguinte. Ou seja, eu já tinha perdido o voo de Rio Branco para frente. Eu falei, ferrou, e agora, meu Deus do céu? E aí me subiu um estalo que o Andrei tinha me falado. Tiago, qualquer coisa, você olha numa companhia, outra companhia. Aí eu olhei para o lado e eu vi uma tal de Ecojet. Né? Uma companhia lá. Eu cheguei lá, desesperado, falei, moça, qual é o voo que tu tem aí? Ah, não, tem um voo. Isso era 7 horas da manhã, mais ou menos. Tem um voo que é meio-dia, que vai para Guaiará-Mirim. Aí eu falei, isso me serve. Aí, quanto que era? Eu acho que era $100. Não é caro os voos aí para Bolívia, lá dentro, né, interno. Dá para você comprar pelo site, né, aqui pelo Brasil mesmo, e comprando também no próprio guichê. Eu paguei $100 na época, para sair meio-dia. Aí fiquei no aeroporto até meio-dia, aí beleza. Só que eu me arrependi depois. Olha a história. Presta atenção. Tá, fui para a sala de embarque e tal, tudinho. O avião estacionou lá longe. E lá se vai a gente andar naquele solzão, que é Amazônia, né? Então é bem intenso o calor. Caminhei lá até a aeronave, rapaz. Era tipo um bimotor, era tipo esses da Azul, que é o turbo-hélice. Era mais ou menos essa aeronave aí. Só que era do Ecojet lá. Meu amigo, só via as bolivianas. Eu acho que é as Colha, que é Cholas. o pessoal lá. Pronto, as cholas, isso. Entrando com os leques, né? Se abanando um bocado de leque. Que diabo, essas mulheres estão todas doidas aí também, com leque. Beleza, então, né? Meu amigo, quando funcionou a aeronave, aí que eu vi perceber a serventia do leque. O calor infernal. Impressionante, não tinha ar-condicionado na aeronave. Eu falei, o quê? E eu derretendo. Eu falei, meu Deus do céu, eu pegava os papelzinhos lá e começava a me abanar. Sem noção. Aí Cochabamba, Trinidad, que ele fez Cochabamba, Trinidad, Riberalta, Guaiará-Mirim. Chegou em Trinidad, primeira escala dele, o que faz? Todo mundo, é engraçado demais, todo mundo desce da aeronave, que não aguenta ficar naquela sardinha, com aquele calor estremecido, todo mundo desce. Só que assim, eles não vão para o aeroporto, eles ficam, tipo, a aeronave está aqui, eles ficam aqui, do lado da aeronave, para pegar a sombra da aeronave. É impressionante. Eu falei, meu Deus do céu, que diabo é isso? Jesus Cristo. Eu tive que fazer isso, porque eu não aguentava. Tava um calor infernal, bicho do céu. E sei lá que diabo é que tinha dado problema, mas não tinha funcionado o negócio. Trinidad, Riberalta, mesma coisa. Meu Deus. Riberalta foi para Guaiará-Mirim. Quantas horas, mais ou menos? Esse Foi percurso? umas 3 horas e meia ao total de viagem. Né? Que aí saímos meio-dia, chegamos em Guaiará-Mirim 4 horas da tarde, 4h30 mais ou menos. E aí eu tive que pegar o transporte ainda de Guaiará-Mirim, só atravessar o rio, né? Aí chega Guajará-Mirim, né? Que não é uma cidade fronteira seca. Cheguei em Guajará-Mirim e aí peguei o transporte para Porto Velho. Eu fiquei com tanta raiva desse negócio, que eu acabei não dando o meu registro de saída, né? Para poder carimbar lá a minha saída. Eu não vou nada voltar nessa Bolívia. O pessoal vem, nossa, o pessoal, não, fiquei pé da vida. No ano seguinte, me surgiu a oportunidade de ir para Oruro. Oruro é muito mais distante de Cochabamba. E o que tem de turismo legal lá, para todo mundo aí, é o Salar de Uyuni, uma coisa assim. O deserto do sal, onde todo mundo tira aquelas fotos bonitas que você não vê. Reflexo, né? Assim. Isso, você não sabe o que é céu e o que é terra. Cara, fantástico. Aí eu, caramba, vou para lá e tal, outro dia participar do congresso. Aí eu já aproveito, já fico 5 dias, já conheço a cidade, já vou no deserto de sal, já vou para La Paz, faço um turismo em La Paz também. Beleza. Combinei, eu comprei tudo certinho para mim sair de Porto Velho na quarta-feira, chegar em Rio Branco de avião, né? E aí pegar um transporte para ir até Cobirra na quinta-feira, Cobirra, né? Pegar o voo para Oruro. Aí beleza, eu cheguei no aeroporto aqui de Porto Velho. Quando eu tô lá, o avião está taxiando. Aí, mentira que já é a minha aeronave. Eu falei, meu Deus do céu.
Eu perguntei da mulher, eu falei, moça, a minha aeronave, não sei o que, tá dizendo, você é o Thiago? Eu falei, sim. Não, a gente chamou você muito no coisa, você não respondeu. Eu falei, meu Deus do céu, perdi o voo. E agora? Eu fiquei desesperado. Aí isso era meio-dia, era um voo que é legal, porque o fuso horário do Acre é diferente, né? Tanto do teu quanto do meu. Lá é menos 2 horas comparado a Brasília. E aí, aqui em Porto Velho, por exemplo, comparado lá é menos 1 hora. Então, é um voo de 1 hora. Então, você sai daqui meio-dia, saía, né? Tinha um voo direto. Saía daqui meio-dia, chegava lá meio-dia. Então, é engraçado isso. E aí, só tinha esse voo por dia, um voo por dia. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu falei, quer saber? Vou na rodoviária para pegar o ônibus para ir para Rio Branco. São 6 horas de viagem daqui para lá. Cheguei na rodoviária, só tinha ônibus 9 horas da noite. E eu tinha que estar em Cobirra 9 horas da manhã. Não ia dar tempo, pela minha contagem. Eu falei, caramba, tô enrolado. Eu falei, quer saber? Vou pegar o carro, abasteci o carro, ó, me mandei para Rio Branco sozinho, dirigindo. E aí cheguei em Rio Branco, no final da tarde da quarta-feira. Tudo correu bem, graças a Deus, na viagem. Aí dormi em Rio Branco, 5 horas da manhã, parti para Cobirra. Lá já fiz contato com alguns irmãos para deixar meu carro guardado em alguma garagem lá. Quando eu chego em Cobirra, quando eu vou no sistema imigratório, que é só uma cabaninha de madeira, assim, muito doido lá, muito louco o sistema imigratório. É sério. A gente que acaba viajando aí, os Estados Unidos, Europa, tal, tudinho, acaba literalmente se surpreendendo com o sistema de imigração boliviano. Cheguei lá, para minha surpresa, descubro que eu estou irregular na Bolívia. Aí eu, como assim? A moça, não, é porque você está na Bolívia, você não deu a saída. Aí eu lembrei do episódio, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, moça, mas e agora o que eu tenho que fazer? Justamente, isso mesmo. Eu falei, e agora o que eu tenho que fazer? Ela, não, vamos fazer o seguinte, você paga a multa. Eu falei, beleza, então. Eu já estava aqui preparando meus $20 lá para poder entregar para a moça lá para a multa. Quando ela somou os negócios lá tudinho, cara, caí para trás. No ano de 2017, isso. Estava em 2.000 bols. O bols, na época, era 2 para 1. 2 bols, R$1. Ou seja, R$1.000. R$1.000. Aí, não, moça, não tem como baratear ela, não, porque... E não sei o que, corre para cá, corre para lá, menino. Conclusão, não embarquei. Perdeu Perdi o hotel. Olha o azarado, né? Perdi o hotel, perdi viagem, perdi tudo. Então eu falei, Jesus Cristo, agora volto cão arrependido para a cidade de Porto Velho. Putz, tudo preparado já para viagem, turismo. Tudo sistematizado. Turismo, tantos dias em La Paz, tantos dias em Oruro, tantos dias no Deserto do Sal. Cara, que tristeza, que tristeza. Aí voltando com arrependido, no trajeto de Porto Velho, de Rio Branco para Porto Velho, uma caminhonete na minha frente, levanta uma pedrinha e trinco o para-brisa do meu carro. Meu Deus. Maria, eu falei, meu Deus do céu. Vontade de parar o carro e chorar. Justamente, é engraçado. Quando a mãe de vocês falarem, não vai, não vão. Minha mãe, na época, tinha falado, não vai, e o pressentimento, não, mãe, eu vou, que eu tenho que ir, tenho que participar do congresso, é obrigação. Tá aí. Como o pessoal fala, é questão talvez a praga de mãe, mas não. É palavra de mãe mesmo. Então, acreditem nas mães, elas têm um poder fabuloso de prever. Impressionante, cara. Meu Deus, esse é um dos perrengues. Já com certeza. Eu ia falar, com certeza tem mais. Já tem outro perrengue muito engraçado, que é o do Paraguai. Cara, fui para o Paraguai, fui para Assunção. Daí eu fui certinho, né? Eu fui para São Paulo, pegamos Assunção. Assunção e tal, beleza, estamos lá certinho. Aí fui pegar o voo numa segunda-feira. Segunda-feira de manhã, e eu não sabia muito espanhol, né? E aí eu, para pagar, desesperado, que já estava atrasado para pagar a diária do hotel. Aí com a moça lá, moça, posso, pelo amor de Deus, pode pagar com cartão? Aí ela sem entender, a atendente do hotel, aí, com cartão. Aí eu mostrei o cartão assim, com Visa nela. Tareta! Aí eu tarjeta. Pelo amor de Deus! Ele pode pagar com tareta? Ela, sim. Aí paguei.
corri pro aeroporto. Quando eu chego lá, o papelzinho, a papeleta, né, como chamam, eu tinha colocado na mala. Eu não tinha me atento. E aí eu já tinha despachado a mala na Gol. Conclusão, menino. E aí tinha que pagar a multa para poder sair, né? Aí a multa era $150. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu vou atrás desse papel e vou para lá. E eu lembrei, eu falei, caramba, eu coloquei na mala. Fui até o guichê da Gol para poder pegar a mala de volta. Convencer eles para poder pegar a mala de volta, para poder abrir a mala e pegar o papel. Graças a Deus esse negócio estava lá dentro. Né? Senão ia mais outro perrengue no Paraguai. Não, e o pior que tudo é caro, tudo é dólar, aeroporto, tudo é... Meu Deus do céu. Deus o livre. Dólar tá horrível. Na época já era carinho, né? Agora tá muito mais caro ainda, né? Horrível, horrível. Misericórdia. Um outro perrengue foi nos Estados Unidos. Na segunda vez que eu fui lá, segunda vez que eu fui. E aí, beleza, estamos lá, alugamos um carro, uma comitiva, né? Rateou de todo mundo. E eu fui com um pouco de antecedência para poder fazer o turismo, né? Porque eu tinha compromisso uma determinada data, mas eu fui com antecedência para poder conhecer o local lá, tá tudinho. E aí, o sistema lá é de milhagens, de milhas, né? O sistema de velocidade nos Estados Unidos é diferente do nosso. E aí eu vendo as placas lá, tal, tudinho, e com o radar aqui do lado, né? O GPS, e mesmo assim, tá velocidade lá. Não entendia muito das milhas, né? Meti o pé lá, meu irmão. Quando eu vejo, a polícia me prende, a polícia me para. Multa. Multa. E o engraçado, porque assim, aqui no Brasil, a gente é acostumada ao sistema do radar móvel. Assim, aquela pistola que o oficial da Polícia Federal fica e ele mede a velocidade quando você vem de frente, né? Ou então quando você passa por ele. Nos Estados Unidos é diferente o babado lá. É assim, ó, o cara fica numa rua transversal e ele fica aqui. Se tu passa aqui, na transversal, acho que é assim mais ou menos aí, se passou na transversal, tá excesso da velocidade, ele já vai atrás de tu. Menino, é uma cena tipo de filme americano mesmo. Aí, beleza, aí eu segui lá adiante. Aí o meu amigo, o irmão que estava do lado da ITG, vai devagar, que tem polícia aqui, tá dando no GPS. Aí eu, não, mano, tá de boa, tá tranquilo. E eu não via nenhum policial, essa coisa, né? Menino, parei, fui. Aí teve uma hora que pegou um sinal, parei no sinal. Aí eu vi no retrovisor, né? Uma polícia atrás. Aí eu segurei aqui o volante, tranquilo, tá, beleza. Quando eu saí devagarinho, no sinal, a polícia... Falei, vale, Nossa Senhora. Encosta. Aí encostei. E aí o nervosismo. Como é que fala em inglês nervoso? Sai o policial da viatura, pega aquele chapéuzão, bota na cabeça assim, lá vem um xerife e tal. Tem até um amigo meu que não estava junto com a gente e ele faz uma encenação, o xerife pega a fivela do cinto assim e tal. Aí ele chegou até mim, aí ele já chegou com o radar, né? Aí você ultrapassou o limite de velocidade. Eu falei, I'm sorry, I'm Brazilian. Aí ele deu uma risada assim, aí eu, ok. Aí eu tive que sair do carro, pegar meu documento. Nervoso, não estava conseguindo desenrolar no inglês. E o irmão que estava comigo, né, do lado, ele mais outro atrás, eles estavam se rachando de rir. Porque eu estava nervoso, porque eu estava conversando. Menino do céu, meu Deus do céu. Aí o policial pegou minha habilitação, foi lá pro carro dele, aí ficou lá, e eu lá fora. Falei, meu Deus, e agora? A tua habilitação do Brasil serve lá fora também? Serve. E isso é uma dica para aqueles que querem ir para os Estados Unidos. O sistema americano, eles preferem habilitação de brasileiro. Não sei porquê, acho que não sei se é porque a gente dirige muito bem ou muito ruim. Mas eles preferem a CNH brasileira. Você tem a possibilidade de tirar a CNH internacional. Mas é possível você dirigir com a CNH brasileira tranquilamente. Em todas as operadoras rental cars, né, que é as locadoras de veículos, eles aceitam tranquilamente. E a moça aqui no guichê, ela até me falou que elas preferem a habilitação brasileira do que a habilitação internacional. Caramba, que bacana. Eu não sabia. Uma dica para quem vai aí para fora, para os Estados Unidos. Aí. É óbvio que tem como tirar, né, a habilitação americana. Aí, beleza.
o policial voltou lá, tal, tudinho. Aí ele pegou e me entregou. Aí eu, ok, thank you. Aí eu fui pro carro, desesperado. Falei, meu Deus, e agora? Aí os meninos perguntaram, tá, TG, mas e aí, o valor da multa? Eu falei, uai, ele dá o valor da multa? Aí ele, sim. Aí eu falei, meu Deus, não falou não. Se falou, não prestei atenção. Aí eu, vale-me, Nossa Senhora. E eu tinha levado o dólar quitado, né? Cara, que situação. Que situação. Aí, isso se espalhou pela comitiva de brasileiros que estava lá no Congresso. Tinha mais de 100 brasileiros. Que o TG tinha levado multa nos Estados Unidos e que não sabia da multa. E aí começaram as barbaridades, afrontas para minha pessoa. Como assim? Ah, a multa é de $500. Ah, a multa é de $600. Ah, a multa depende do excesso da velocidade. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tinha levado acho que uns $300 em mãos, assim, em espécie. Não é recomendado, tá? Não é recomendado. Você tem que levar bem mais. E aí, rapaz, eu fiquei só o osso, literalmente. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Conclusão. Eu fui até um Walmart da vida, comprei umas 10 pacotes de Pringles, que é muito barato lá. Pringles é na faixa de $1, $1,50. É R$5, né? Comparado aqui ao nosso preço, é bem barato. Comprei Pringles e água. Aí eu cheguei com um bocado de Pringles assim no hotel, os meninos, que é isso, TG? Falei, não, eu vou viver só de Pringles, porque eu não vou ter dinheiro para pagar a multa. Não vou ter dinheiro para poder comer fast food, nada, nada, nada. Menino do céu. Conclusão, resumão, $30 deu a multa. Ah, Só que assim, eu só vim saber depois, porque a multa chegou para o hotel debitou do meu cartão, mesmo eu não estando lá. Né? Porque quando eu faço o check-in, eu tenho que entregar o cartão. O sistema deles é diferente de check-in. Antigamente tinha umas máquinas que você passava cartão de crédito, eles faziam a leitura meio que num carbono, né, aqui no Brasil. Aí é tipo assim, só que eles fazem a leitura da tarja magnética, e aí aqueles dados ficam armazenados lá, porventura para isso. Se acontecer algum problema, algum imprevisto na sua passagem pelos Estados Unidos, eles têm como te localizar, debitar do teu cartão, né? E foi o que aconteceu. Então chegou, depois de 3 meses na conta do meu cartão, $30 o valor da multa dos Estados Unidos, que foi uma conta paga pelo hotel, o hotel só debitou do meu cartão. Então, caramba, que bacana. Foi barato, né? Comparado com... do que estavam me falando de $400, $500. Mas olha, aí o pior era o terrorismo que o pessoal fazia. Você vai ficar preso no sistema imigratório. Não vou deixar você passar na fronteira. Pois é, menino e medo. Mas, graças a Deus, estamos aí. Voltando novamente, se Deus quiser, né? Até porque, assim, o visto não é garantia que você vai adentrar nos Estados Unidos, né? Eu tenho um visto americano, é válido aí. Os vistos novos até, eu acho que são válidos por 10 anos, mas não é garantia que você, cheguei no aeroporto, já entro para os Estados Unidos. Não, você tem que passar por um momento de entrevista também lá, né? Para você informar a pessoa que está te entrevistando o que tu vai fazer nos Estados Unidos, quanto tu tá levando, né? Onde tu vai ficar hospedado, e aí por diante. Tu vai prestar algumas informações, né, para ele. E aí, se ele autorizar a tua entrada, né, aí que tu vai adentrar os Estados Unidos. É a mesma coisa do Brasil, né? Que acontece aqui no Brasil, que é passar pelo sistema imigratório. Caramba, que bacana. Quer dizer, e aí se tu não for autorizado a entrar, tu perde o visto? Ou... Não perco o visto. Mas tu não entra naquele momento. Perde o caminho de casa. Eu entro em contato com a companhia aérea. A companhia aérea, ela, eu não sei se ela é obrigada, né? Mas ela te cede um local no próximo voo para o Brasil. Então, já percebi, já vi isso acontecendo com pessoas que são próximas a mim, né? Chegaram lá, não aceitaram, né, adentrar os Estados Unidos e aí retornaram tiveram que retornar para o Brasil. É legal isso, porque é um sistema muito controlado. Você vê, é um sistema totalmente forte, né? Que eles dão, eles citam as regras e é muito interessante porque é muito bem organizado. Então, eles têm uma completa organização. Quando você vai fazer o visto, por exemplo, eles sabem da tua vida completamente, de cabo a rabo já. Então, eles só vão lá para poder confirmar algumas coisas. Isso é legal, isso é bem bacana. É muito organizado, né? Diferente aqui das cidades do Brasil, dos países fronteiriços, né? Ou até mesmo do Brasil.
Tiago, aproveitando que a gente está falando de viagens, quais são as três capitais do Brasil que você acha que, cara, esses são os melhores, foram que eu mais gostei por esses motivos? Quais são as três capitais? Eu gosto muito de cidade interiorana, né? Ah, é verdade, você tinha me comentado isso. Uhum. Isso. E aí, eu sou apaixonado por cidades de interior. Então, três que eu faço questão de citar: Aracaju, capital do Sergipe, que ela é muito organizada, muito bonita, tem um rico conhecimento de turismo, né? Tem uma vasta área de turismo, e é uma cidade com características de interior do estado. Aracaju, Campo Grande, Mato Grosso do Mato Sul, Grosso, uhum. que eu acho fantástico, Campo Grande. E aí, já partindo aí para os grandes centros, eu gosto muito de Manaus. Apesar de o pessoal falar muito que o trânsito lá é ruim, realmente é ruim, já tive alguns perrengues lá. Tá dizendo que tá caindo toda hora. Mark Miséria. Zuckerberg, Mark Zuckerberg está com raiva. Caro, cadê meu amigo Zuki para me dar uma força aqui na minha live que tá caindo? E, pois é, você viu que vai retornar o Orkut aí também, né? Vai o quê? O Orkut é do seu tempo? Ah, eu vi, Eu vi no meu tempo. Pois é. Eu vi. Tiagão, a gente estava comentando das principais capitais que você gostava, né? E aí vamos para o exterior, os pontos turísticos, as cidades que você mais gosta, mais gostou de conhecer. Olha, como eu já citei, gostei muito de Cochabamba. Cochabamba para mim foi fantástico, cara. Cochabamba faz frio? Frio, bastante frio. Tem épocas do ano que chega a beirando o 0 grau. Então é legal, se a pessoa for para lá para viajar, para poder fazer um turisminho para lá, é legal você consultar um pouquinho a temperatura para ver como que tá o clima lá, que realmente faz você não frio. gosta de frio, né? Não gosto, vixe, eu não gosto. Deus o livre. Deus o livre. O que eu não gostei lá foi porque, assim, talvez deve ser um costume. As comidas são servidas fria. Não é pelo clima, né? Mas em todos os ambientes que eu fui, restaurante, buffet do evento, tudo frio, cara. Eu falei, que diacho. Estranho isso, muito ruim. Apesar de não gostar de comida muito quente, mas também fria é ruim, já é demais, né? Me surpreendi com Cochabamba e, assim, eu tenho muita vontade de conhecer a Suíça. Suíça, para mim, é o ápice. Nossa, Suíça, para mim, vai ser... sabe aquelas paisagens que você vê, aquele trem suíço passando pelos campos, aqueles... Nossa! Caramba. Eu vou realizar esse sonho o mais breve possível, se Deus assim me permitir. Porque aquilo dali é para mim uma paz de espírito tremenda. Você tem que se programar, a gente tem que se programar aí certinho financeiramente, porque não é uma viagem, acho que não tão barata assim, né? Mas hoje em dia tudo planejado dá certo. Você tem cartão, é como eu falo, eu não tenho dinheiro, o negócio é ter crédito, né? Tem que ter crédito, você compra aí parcelado em 24 vezes na CVC, aí, fazendo propaganda, né? Parcela em 24 vezes aí uma passagem, hospedagem 12 vezes. Cara, o importante é você viajar, conhecer. É tudo que tu vai levar, tu não vai levar ouro, tu não vai levar diamante, tu não vai levar nada da vida pós-morte, tu vai levar conhecimento, cultura. Eu acho que é isso que a gente tem que se atentar, né? É verdade. Com certeza, também concordo contigo. Por isso que eu gosto de viajar, bater perna, vou e volto. Um dia eu tô morando no Peru, outro dia eu tô morando em Curitiba. Pois é. Então isso é fantástico. Washington, D.C., uma cidade muito rica culturalmente, de turismo, né? Muito bonito, né? E para mim foi um turismo muito enriquecedor por causa da maçonaria. Washington foi fundada por Washington, né? E ele era um grau bem avançado da maçonaria. Então, quem assiste aqueles filmes, A Lenda do Tesouro Perdido, alguma coisa do Segredo, de Dom Brown, tal, tudo assim, cara, se conhece Washington, vai ver tudo acontecer. Tudo tem um real significado na cidade. Tudo foi muito bem planejado por um maçom. Então, para mim, foi muito enriquecedor Washington, conhecer, e aí por diante. E aí, se Deus quiser, eu quero conhecer a Suíça, né?
Ainda tem uns planejamentos aí também de ir para Portugal, aproveitar que eu tenho uma prima que mora em Portugal. O que sai caro hoje em dia, né, é a Hospedagem. hospedagem, né? É. Então, se você tem conhecidos, se você tem amigos, familiares em cidades, cara, é ponto de apoio. Então, tem mais é que ir mesmo. Financia em 12 vezes, em 20 vezes lá a passagem aérea e, ó, pernas para que te quero. É o que a gente leva, cara, é o que a gente leva. Então, acho que isso é fantástico. É óbvio que a gente tem que se planejar, né? Você tem que ter um financeiro reservado, porque pode acontecer algum imprevisto, como comigo já aconteceu, né? Então, a gente tem que se planejar muito. Não é uma viagemzinha, eu vou aqui para 200 quilômetros. É uma viagem que vai atravessar aí, vai ter horas e horas de voo. Então, você vai estar em outro país, você vai estar passivo de outro costume. Então, tudo isso daí, tu tem que ter um planejamento extremamente forte. Coloca na caneta o que tu vai fazer. Eu quero ir para a Suíça, beleza. Vou comprar passagem para Zurique, beleza. Vou lá atrás do trem tal hora. Vou lá ficar hospedado em tal canto, tal tudinho. Então, tudo tem que ser planejadinho para não sair, tentar não sair dos conformes. E se for em grupo, é melhor, porque você divide, você rateia as despesas com hospedagem. Por exemplo, nos Comida. Estados Unidos, você paga hotel lá aí, vamos imaginar aí, um hotel de 200, de $100. Vamos colocar aí um hotel bom aí, de $100 diária. Meu amigo, cabe umas 5 ou 6 pessoas dentro de um quarto. São umas 3 camas queen lá. Depende muito do hotel, né? Mas, assim, é muito grande os quartos. Então, se você vai com um grupo bom, rateia, porque daí fica muito mais barato. Aluguel de carro também. E aí por diante. Então, tem mais a pessoa que se planejar mesmo para poder viajar. É verdade. Eu dou o maior apoio para quem gosta de viajar, para quem gosta de se aventurar. Tiagão, tem uma pergunta aqui que eu fiz, normalmente eu faço com todos os convidados, eu queria saber a sua opinião. Por exemplo, se você conversasse com o seu eu de 10 anos atrás, o que você diria? Rapaz, que mudança, velho, que mudança. Mudou muito? Parabéns pela mudança, eu diria, porque assim, mudou muito, né? Evoluí muito, 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 muito mesmo. 16 anos de idade, eu vejo hoje a juventude, os 16 anos de idade, gurizada, não tem muito assim, discernimento, né? Mas, tipo assim, eles estão meio que andando tranquilamente conforme vai a música, não estão indo muito em busca dos seus objetivos. Eu, aos 16 anos de idade, eu mal sabia sair de casa, cara. Eu mal sabia andar de ônibus, eu mal sabia potencialidade que é viajar. Eu mal sabia falar em público, né? Então, eu evoluí bastante. Comparado o TG de 16 anos de idade com um jovem hoje de 16 anos de idade, certamente o jovem hoje está muito mais avançado do que se fosse colocar. Então, por isso que hoje eu literalmente dou os parabéns assim pelo processo evolutivo. Graças a Deus eu tive isso para comigo. Uhum. TG, e a última pergunta para a gente encerrar a live, para não tomar mais todo o tempo que eu separei aqui, é: na vida você tem algum arrependimento? Cara, arrependimento. Uh, talvez o arrependimento é de não ter trabalhado o suficiente, né, para me poder hoje estar em um patamar um pouco melhor. Eu acredito que a força do trabalho ela move montanhas, certamente. Mas eu acredito que o arrependimento maior era de eu ter evoluído, né, em trabalho, em forma de trabalho, um pouquinho mais para mim poder hoje estar usufruindo mais de tudo aquilo que eu tenha conquistado. É claro que tudo depende do tempo de Deus, né? Tudo é ao tempo de Deus. Mas eu acho que um processo assim que eu observo que talvez o meu arrependimento maior seja isso, né? De ter evoluído, de ter trabalhado um pouquinho mais. Hoje eu estou trabalhando, vou continuar trabalhando, mas eu acho que é primordial a gente sempre querer um pouquinho mais. A força praticamente do desejo. Chegou até uma notificação que reserve e garante seu menor preço em Miami, aqui no hotel. Ave Maria. As É o notificações Zuckerberg chegando. já ouvindo nossa conversa. Né? Mas assim, eu acho que o meu maior arrependimento seja esse. Então, assim, eu volto
Se eu faria tudo o que eu fiz até hoje também, sim, sem sombra de dúvidas, faria. Faria para poder trabalhar um pouco mais, para poder viver um pouco mais de conforto. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, só para Claro. encerrar. Se você, não é nem pergunta, mas se você tem algum conselho para deixar para os jovens de hoje, alguns conselhos para os jovens que querem ingressar nessa carreira, nessa vida, né, de viagens, de conhecer, o que você poderia tirar da sua experiência? Cara, aproveita isso, faz aquilo, né? Para os jovens de dia, porque querendo ou não, tem muita gente que precisa de ouvir alguma coisa, alguma palavra. Então, você tem algum conselho deixar para a gente? Sim. Acredito eu que os nossos pais são base primordial. Por muitas vezes, os jovens não escutam os pais. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ignoram. Comecem a pensar um pouquinho mais diferente sobre isso. Não ignorem os conselhos que os seus pais dão. Isso vai conduzir vocês da melhor maneira possível ao conforto. Se o nosso público aí está querendo viajar, querendo investir nessa carreira de viagens, acredito eu que a gente tem que trabalhar, alcançar bem os nossos objetivos aqui, para a gente planejar um futuro próximo. E o futuro próximo sempre é advindo de viagens, de conhecimento, de alguma experiência ainda mais. Comece de baixo. Tem muita gente, e hoje com a facilidade da internet, de isso, daquilo, comece de baixo. O que é começar de baixo? Comece pesquisando. Tá, meu sonho é ir para Grécia. Beleza, eu também tenho esse sonho de ir para Grécia. O que eu vou fazer? Pesquisar. Vou planejar para que eu possa conquistar. Né? Sem o planejamento não se tem conquista. Então, comece de baixo, conhecendo a realidade, o que é que você vai fazer na cidade, qual é a sua perspectiva lá, o que você vai gastar, onde você vai comer, o que você vai comer. Planeje para que você possa fazer da melhor maneira possível. Viajar sempre é muito bom. Se tiver companhia, melhor ainda, porque você compartilha bons momentos com uma pessoa do seu lado, né? Com com o seu amigo, com sua namorada, com sua esposa, enfim, com a pessoa que está ao seu lado, né? E grupo é muito melhor. Você rateia as responsabilidades financeiras. E hoje, como a gente vive nesse turbilhão de dúvidas e incertezas financeiras no Brasil, a gente tem que ratear, né? Eu sou autônomo, eu sei muito bem o que é isso. Então, a gente não pode gastar tudo hoje. A gente tem que pensar no dia da manhã. Então, não adianta você torrar tudo e esquecer do dia da manhã. Tem que sempre deixar um plano B aí, C, para poder você vislumbrar bons proveitos. É isso. TG, eu estou muito feliz, né? Estou muito honrado por você ter topado esse desafio, esse convite, ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da tua experiência. Muito obrigado, né? Quero agradecer as pessoas que estiveram acompanhando a gente. Queria dizer também que eu vou disponibilizar essa live no YouTube, vou tentar disponibilizar aqui no Instagram também. Queria te agradecer, muito obrigado. Você quer agradecer também ao pessoal que esteve aí com a gente? Quer agradecer alguém em especial? Eu quero agradecer mesmo, né, o pessoal que esteve aí acompanhando, interagindo, participando, ouvindo aí um pouquinho da certa perrengues que a gente tem aí ao longo da vida. Obrigado pela oportunidade, pelo ano aí de estar conversando. Eu tenho a certeza absoluta que conversa em todo canto, em todos os momentos que a gente está, a gente acaba ampliando os nossos horizontes. Então, a partir desse momento, eu te conhecendo aí, né? Então, a gente começa a adquirir novas experiências, novo isso, novo aquilo, e é trocadilho de informação, né? É networking, como o próprio popular diz. É termo de conhecimento, então é você até mesmo adquirir. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estiveram aí acompanhando, soltando uns coraçãozinhos aí, enfim, interagindo aí. Interagir para integrar, né? TG, muito obrigado, tá bom? Qualquer coisa pode contar comigo. Você tem mais um novo amigo aqui em Curitiba, precisar passar por aqui, quiser vir aqui em casa, seja muito bem-vindo, as portas estão abertas para ti. Pode contar comigo, qualquer coisa.
Show? Gratidão, gratidão, com certeza. E se Deus quiser, eu quero ir lá conhecer o Peru, lá, a tua cidade lá. Não sei onde é que tu morou, tu nasceu, mas pelo menos assim, conhecer o teu país lá. Pode ir, eu super recomendo. Inclusive, eu também tô doido para voltar lá para ver minha família, ver minha avó, meus tios. Né? Estou com muita saudade da minha família de lá. Se Deus quiser, também, futuramente eu vou para lá. Vai que a gente se cruze por lá, não sei, né? É isso aí. Show de bola. Valeu, mano. Muito obrigado. Até a Valeu, meu próxima. querido. Um abraço, hein? Tchau, Fica tchau, com gente. Se Deus. Tchau, cuidem. Fiquem com tchau. Deus.